Sejam bem-vindos ao Focando Vidas, ministério que está dentro do Luz e Vida aos Orientais. Eu sou o pastor Raul, para quem não me conhece. Eu e minha esposa trabalhamos, treinamos e enviamos irmãos para atravessar fronteiras, principalmente na área asiática e também em Israel. E você, se é a primeira vez, realmente se sinta bem à vontade, pode, durante aquilo que eu vou estar falando, pode estar comentando, sugerindo, fazendo perguntas, ok? E se você eventualmente tiver que sair e não poder assistir tudo, fique tranquilo, porque assim que eu termino, eu já coloco lá no YouTube. Nosso canal é Raul Nogueira Canal, então você entra lá, se inscreve, se você ainda não é inscrito, e procure o playlist. Tem mais de 400 e tantas mensagens. No caso dessa específica, são introdutores de heresia, né? Nós vamos estar trabalhando, já falamos sobre 2 Pedro capítulo 2, que é um paralelo bem sintético do livro de Judas, e hoje nós estamos falando sobre Judas, tá bem? Que Deus abençoe, nós vamos estar orando. E você, meu irmão, minha irmã, que já nos acompanha há muito tempo, vocês são bênção para a minha vida, tá? Intercedam por nós. Eu vou estar viajando, vou estar fora do país, e então estejam orando, intercedendo pela minha família que vai ficar, e nós vamos ficar durante um mês fora, mas os meus 2 filhos, 2 netos vão ficar aqui, então estejam orando para que o Senhor realmente os proteja, os guarde e os supra nas suas necessidades. Quanto a mim, eu e Graça queremos estar indo. Nós recebemos assim, um presente de Natal fantástico, que foram as passagens para o Canadá. Meu filho mora lá, 5 anos que nós não o vemos, e ele nos deu de presente as passagens. E nós então estamos assim embarcando agora na sexta-feira à noite, e estejam orando também pela viagem. Também peço oração para que realmente eu não tenha nenhum tipo de problema nos meus olhos, ok? Eu, quando voltei da China, eu não pude voltar novamente, porque eu tive um descolamento de retina, aqui na esquerda, e na direita nós tivemos um rasgo de retina. Então, esse nós corrigimos com laser e esse nós tivemos que operar. Aí fomos proibidos de andar de avião. Enfim, nós, depois de um certo tempo, começamos a fazer alguns testes, né? Fomos aí para a América Latina, vários países, e não tivemos nenhum problema. E o mais longe que eu cheguei aí foi o México. E graças a Deus voltamos e não teve problema. Então, agora, essa é a primeira viagem depois que eu vim da China. Primeira viagem de longo prazo, né? Muitas horas, vamos estar daqui do Brasil, nós vamos descer em Quebec, depois Nova York, depois Toronto. Então, que não haja nenhum problema, né? Nada com respeito aos meus olhos, que eles continuem bem, para que eu possa visitar meu filho, minha nora e minha netinha, tá bem? Que Deus abençoe. Eu vou tentar fazer realmente essas reuniões nossas de quarta e de sexta também lá no Canadá. Vamos ver se isso realmente é possível. Nós vamos estar acertando o horário, né? Então, o que seria 6 horas aqui, nós vamos ver a correspondência lá e vamos tentar fazer, tá bom? Se eventualmente eu não conseguir, eu vou gravar e aí eu mando. E agora nós vamos gastar um tempo de oração, pedindo para que Deus possa estar agindo. Diné Renê, seja bem-vindo. Deus abençoe. Então, nós vamos estar orando. Se você tiver algum pedido, Diné,
pode mandar para a gente agora que nós vamos estar orando. E qualquer um outro que entrar, tá bem? E tiver algum pedido, porque muitas vezes a pessoa passa, eu nem vejo. E de qualquer forma, vamos estar orando por todo o grupo aí. Meu Pai, nós louvamos o Teu nome, Te exaltamos, reconhecendo mesmo que nós somos totalmente dependentes de Ti. Pai, nós temos visto tantas coisas nesse mundo, tantas coisas terríveis que aconteceu, Senhor, na Itália, na Cilícia, Senhor, na Turquia, em outras partes, manifestações da sua natureza, e nós percebemos uma série de coisas que têm ocorrido, mudança de clima, e sabemos, Pai, que nós estamos aí na preparação para o arrebatamento, que não tem nada que impeça, mas, na verdade, esse sistema todo está sendo preparado para a entrada do Anticristo. Então, que nós possamos estar, enquanto estivermos aqui, possamos estar pregando a Tua Palavra, possamos estar falando de Jesus àqueles que ainda não Te conhecem. Seja com todos os irmãos que vão estar aqui conosco agora ao vivo, e também com aqueles que vão entrar depois no Raul Nogueira Canal, que o Senhor possa estar usando esta live para edificar vidas, para motivar. Eu os entrego nas Tuas mãos, guarda-os, proteja-os, Senhor, não só aqueles que vão estar comigo, mas também os seus familiares. Pai, estenda a minha oração para todos os pastores, para todos os que estão passando dificuldades, problemas, perseguições, sejam missionários, sejam pastores locais, em país de perseguição. Também te peço especificamente pelo Peru. E colocamos agora o Eduardo, que está no Peru, passando realmente por problemas, dificuldades ali, por causa que há tanta corrupção, Senhor, ali. Então, que ele tenha sabedoria para realmente sair disso, sair desse laço que ele não está envolvido, mas muitos que estão ao redor dele estão. Então, que ele tome, agora que descobriu, tome decisão e sai de lá. Mude de lugar. Nós entregamos a vida dele, também peço que o supra, peço que realmente ele seja suprido em suas necessidades financeiras. E também, Senhor, envie missionários para que ele possa ali estar fazendo e dando continuidade a um excelente trabalho que ele está fazendo. É no nome do Deus vivo que oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, nós já iniciamos o que nós estávamos falando, já em Judas. Eu apenas vou dar uma pequena recordada para iniciarmos aquilo que nós queremos falar mesmo. Aqui fala Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então nós vimos falado que o versículo 1 é a nossa posição. Qual é a nossa posição? Nós somos chamados e fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Nós somos amados em Deus Pai. Deus, o Pai, enviou seu Filho, e Deus realmente amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E somos guardados, protegidos. É só dar um passeio ali em Salmo 139. O versículo 2 fala daquele que nos supre, para que nós possamos realmente surfar no tsunami da vida, nesse mundo tenebroso. E são três coisas importantes: a misericórdia, a paz e o amor. A misericórdia não permite que a gente receba o que nós merecemos, que é a morte eterna, longe de Deus. O amor nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a vida. E a paz independente de circunstâncias, para aqueles que já passaram por Romanos 5:1, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem passou por Romanos 5:1 desfruta da paz do Senhor. Versículo 3 fala da nossa responsabilidade, que é exatamente nós mantermos e pregarmos e divulgarmos e ensinarmos o conjunto de fé que uma vez por todas foi entregue a nós. Então, aqui no finalzinho do 3 diz assim: exorto-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos anjos. Uau, esse nome eu não consigo falar, meu irmão. Bezerra, sim. Que Deus abençoe, seja bem-vindo. O versículo 4 fala do motivo dessa epístola, motivo dessa carta. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, ou seja, pessoas que se dizem pastores, missionários, servos de Deus e não são. Então, diz bem claro para esta condenação, né? Ou seja, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Libertinagem está ligado com a área sexual, pessoas pervertidas, ok? A partir do versículo 5, ele vai estar dando exemplos de ímpios do passado para formar mais ou menos o caráter, para mostrar qual é o caráter desses falsos mestres, desses que entram, ok? E que na verdade não pregam a palavra do Senhor. Então, aqui ele já vai começar e eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu não vou ter condições... Olá, Coronado, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu não vou ter condições de esgotar possivelmente Judas hoje. Nós vamos ter possivelmente mais um, mas aí eu já vou estar lá no Canadá. Olha só o que ele fala. Quero, pois, lembrar-vos... Boa noite, querida. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olá, Eduardo, acabei de orar por você a respeito do que você tem passado aí, tá bem? O José Viana, Eduardo, ele está necessitado de recursos financeiros para mantê-lo e também, se houver pessoas que têm chamada para missões, e ele gostaria muito de recebê-los. E há pessoas que possam querer passar agora as férias, não é? Ô, Daniel, tudo bem? Passar as férias lá no Peru com ele, né? Bom, de qualquer forma, ele pode colocar aí o telefone dele para contato e vocês podem entrar em contato diretamente com ele. Bem, então, aqui foi falado que aqueles que realmente não serviram o Senhor, não foram fiéis ao Senhor, eles foram destruídos, né? Os que não creram. Vocês lembram que o Senhor os tirou do Egito, eles caminharam, depois atravessaram o Mar Vermelho, continuaram andando, enfim, tem toda uma história até chegar às portas de Canaã. E acontece, olha lá, e acontece que quando eles chegaram ali às portas de Canaã, entraram 12 espias, somente Josué e Calebe. Olá, Liz, tudo bem? Somente Josué e Calebe que voltaram dizendo, vamos entrar, não é? E como eles não quiseram, ficaram com medo, não creram que o Senhor seria suficiente para lutar por eles e libertá-los, eles ficaram marchando 40 anos. Então, todos de 20 anos para cima, esses que não aceitaram, não creram, morreram no deserto.
e somente de 19 para baixo é que entraram em Canaã, menos, infelizmente, Moisés e Arão, por umas questões de soberba, etc., mas isso é uma outra história que até já falei, mas o fato é, aqui está mostrando, incredulidade é algo que esses ímpios, que esses falsos mestres, esses que realmente são libertinos, esses que se passam por pastores, se passam até hoje por bispos, né, por apóstolos, e não são, ok? O versículo 6 é um versículo bem interessante, porque há assim uma discordância muito grande entre os estudiosos da palavra. Eu vou ler e vou colocar as posições, tá bem? Então ele diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, pensa nisso, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, que eram cidades que estavam ligadas à perversão sexual, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição, olha só o que vai escrever agora, como aqueles quem? Os anjos, ok? Como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, esse versículo 6 e 7 tem dado muitas discussões. Olá, Elias, tudo bem? Dá um abraço à esposa. Então, a gente percebe que esses versículos, alguns colocam exatamente que seriam pessoas que não têm realmente compromisso com a verdade. São falsos mestres, homens e mulheres que, infelizmente, estão introduzidos dentro das igrejas evangélicas e não conseguem, realmente não conseguem, realmente ter uma vida limpa, porque eles, como nós acabamos de ver no versículo 4, eles são ímpios, são falsos, são mentirosos. E as pessoas muitas vezes até idolatram, porque eles falam bem, ok? Mas usam a palavra de Deus para falar coisas totalmente fora do contexto. Bem, então o que é que normalmente alguns intérpretes colocam aqui? E se isso que eu vou falar não é o caso, então nós vamos ter que um dia, quando nós estivermos na presença de Deus, perguntar para o Senhor o que foi, né? Quando é que ocorreu isso aqui? Porque aqui a gente dá a entender que anjos, no caso anjos caídos, eles não guardaram o seu estado original. Eles abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, como se eles tivessem descido lá do céu. E o que eles fizeram? Diz aqui que abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas. Ô pastor, dá um abraço a ela assim. Então eles estão em algemas eternas, estão presos no abismo, ok? Para o juízo do grande dia, ok? E por que eles colocam? Isso aqui, a maioria, vamos assim, daqueles que não são pessoas mais, assim, fundamentalistas, porque eles têm outra concepção, eles colocam que os anjos caídos, ok? Que seriam chamados filhos de Deus, porque lá no Velho Testamento os anjos eram chamados de filhos de Deus, eles viram mulheres formosas, lindas aqui, que eram filhas dos homens, e acabaram tendo relação sexual com elas. E aí, vamos assim, como consequência disso, teve uma série de problemas, ok? E eles afirmam, então, que aqui diz que Sodoma e Gomorra, que é colocado aqui,
e as cidades circunvizinhas. Então, Sodoma e Gomorra era ligada à parte de perversão sexual. E diz que, havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno sofrendo punição. Então, quando ele fala como aqueles, se referindo aos anjos. Então, uma parte dos estudiosos colocam que esses são os anjos caídos, que hoje estão presos, ok? E serão julgados, ok? Há outras posições, mas uma das posições que nós encontramos é essa. Os fundamentalistas, aqueles mais com receio talvez de falta talvez de mais informações a respeito, eles colocam que quando se fala lá em Noé, os filhos de Deus seriam descendentes de Sem e os filhos dos homens descendentes de Caim. E aí, por causa disso, deu uma geração corrupta. Enfim, tudo bem. O fato é que não importa se são ou não. Em 2 Pedro 2, há há um comentário por parte de 2 Pedro sobre o mesmo assunto. Eu vou ler para vocês agora. 2 Pedro 2, versículo 4, diz assim: Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Olha só, vou ler novamente. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E aí, me perdoe. E aí eles vão mencionar Noé. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplos a quantos venham a viver impiamente. Então, a gente percebe que esses que colocam que seriam anjos caídos que tiveram esse relacionamento, depois vocês dão um passeio na palavra do Senhor, na época de Noé, e vocês vão ver o que realmente esses comentam. São 3 posições, eu não vou gastar tempo com isso agora, porque o que está me importando mais é que no caráter desses, olha só, além deles serem incrédulos, como foram aqueles que não creram na palavra do Senhor e não entraram em Canaã e morreram, eles são pervertidos. São pessoas, por isso que eles são colocados como libertinos, ou seja, pessoas que estão envolvidas realmente com libertinagem na área sexual, e isso realmente já mostra que tipo de caráter são esses que estão entrando nas igrejas nos dias de hoje, inclusive, pregando mentiras, usando a palavra de Deus de forma distorcida, não é? Bem, o versículo 8 diz assim: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Essa expressão, sonhadores alucinados, são pessoas que realmente não são equilibradas. São pessoas que realmente são envolvidos, são líderes que são envolvidos com coisas que não tem assim um equilíbrio. E eu tenho conhecido muitos assim, muitas pessoas desse tipo, infelizmente.
Então, a gente pode ver que ele fala, ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só... Hoje eu estou ruim, me perdoe. Não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então são rebeldes, são pessoas que realmente rejeitam qualquer tipo de líder, eles não aceitam. Enfim, a gente percebe que isso ocorre nos dias de hoje. Eu já tive ocasião de confrontar líderes que estavam pregando um erro doutrinário, mentiroso, mas quando eles chegam no topo, quando eles estão numa posição de autoridade, e você vai confrontá-los, eles simplesmente viram as costas, rejeitam, não aceitam, falam que não quer saber, a minha posição é essa, enfim. Não são, eles são ímpios, não é? É óbvio. Então, aqui fala, eles chegam a difamar as autoridades superiores para, de alguma forma, realmente criar uma situação até de mentira, destruir pessoas com a palavra, não é? Estarem falando mal de alguém que seria o seu superior, que eles deveriam estar submissos. Mas como vai ser submisso se eles são ímpios? Eu vou ler de novo, é que muitas vezes a gente vai lendo outras coisas, nós esquecemos o que foi escrito desses que são incrédulos e pervertidos e que são rebeldes, rejeitam a autoridade. Olha só, vou ler de novo o 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam no nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E ele continua aqui, olha só. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, mas isso aqui é muito interessante. Deus não queria que o povo de Israel se tornasse idólatra, venerando o túmulo de Moisés, não é? Olá, César, tudo bem, meu querido? Então, ele não queria. Então, até hoje, o povo de Israel não sabe onde Moisés foi sepultado. Só que o diabo queria revelar de todas as maneiras, mas Deus não permitiu, usou Miguel. E aqui fala então, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, o próprio Miguel não quis, de alguma forma, como diz aqui, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás. Por quê? Porque ele deixou para que o Senhor fizesse isso, para que o Senhor realmente agisse e colocasse a mão, não é? E tanto é que realmente ninguém sabe até os dias de hoje aonde está Moisés, tá bem? Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, a gente percebe que esses ímpios, falsos mestres, falsos pastores, que realmente foram incrédulos, à semelhança daqueles que não entraram em Canaã e morreram no deserto, pervertidos, pessoas que realmente são sonhadores alucinados, e mais, eles são rebeldes e não aceitam nenhum governo, ninguém que seja superior e que venha de alguma forma confrontá-los, tá bom? Bem, eu vou estar na próxima semana
iniciando o versículo 11 em diante, porque é tão rico, mas eu gostaria de motivar vocês a lerem, porque ele vai colocando alguns líderes, e esses líderes são gente terrível, como o caso de Balaão, que nós vamos comentar o que esse falso profeta fez, tá bem? Nós gostaríamos que todos vocês estivessem orando por nós, queríamos realmente louvar o Senhor, pedindo que realmente Deus possa estar dando a cada um de vocês a paz que está acima de todo entendimento, e que vocês possam estar conosco. Eu espero que quando nós estivermos no Canadá, que a gente possa fazer isso, possa conseguir gravar ao vivo. Vamos ver se eu consigo, e se não, eu vou ver se eu consigo gravar mesmo e não ao vivo e colocar para vocês, tá bem? Se eventualmente vocês tiverem algum pedido de oração, possa colocar agora, para que a gente possa orar por vocês. Senhor nosso Deus, eu coloco agora a vida da Paulinha Tsai diante do Senhor, para que tu possas, ó Pai, estar pondo a tua mão de poder sobre ela, que o Senhor possa estar tratando com ela, que o tratamento que ela está fazendo dê resultado e que ela seja curada, Senhor. Seja com a Rebeca, o Evaldo, o Sebastião, Senhor, o Davizinho, tantos, Pai, que têm passado problemas e dificuldades. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, os guarde. E eu peço agora, Pai, por esses meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo, que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida deles, porque eu peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom. César, espero que esteja tudo bem. Depois você me liga, me contando como tudo foi, tá bem? Eu acho que deve ter sido uma bênção. Um abraço.